igreja. Bom, mais uma vez, esse momento aqui de juntos, né? Poder agradecer pela sua presença, poder agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Então, para todas as mães, feliz Dia das Mães. É um período que movimenta bastante, né? As pessoas, as famílias. E eu quero sempre lembrar, né? Nós precisamos ser sábios, aproveitar essa oportunidade em que o mundo celebra a mãe, o Dia das Mães, para nós falar do amor de Cristo. Acho que esse é o nosso papel, sabe? Brigar contra a cultura de uma sociedade, perder tempo. Então, conforme o próprio Jesus mesmo fazia, ele aproveitava as festas, as oportunidades, até mesmo quando estava tirando uma água de um poço, ele aproveitava ali para falar do amor de Deus e do amor do seu Pai, quantas vidas se convertiam, né? Então, que venhamos a ter essa sensibilidade e essa sabedoria também, né? Eu vou dizer algo aqui que todos nós sabemos, né? Mas não gostamos de ouvir. Todos nós temos uma data de vencimento. Quando você compra um produto, você lê a data de vencimento do produto? Sim ou não? Sim, né? Deixa eu te falar só dar uma paradinha aqui rapidamente, né? Todos aqui são especiais, mas eu estou aqui diante das minhas duas irmãs. Isso é um privilégio, a Simone e a Jane. Só está faltando mais uma. Isso é uma honra muito grande, né? E são duas mães também. A Jane foi a minha parceira de um período jovem, né? E a gente fazia tudo junto, né? Aprontávamos muito também, né? E eu sempre falo que na casa eu tenho os mais agitados, e a Jane sempre foi a mais tranquila, calma, espera, né? E aí depois, um espaço bem grande, veio a Simone, né? A minha irmã caçula, que também tem essa tranquilidade, tem essa mansidão. Então nós observamos que essa data ela é importante, né? E às vezes você não observa, às vezes você compra algo pela metade do preço e você vai ver lá, que falta uma semana para vencer. E tem pessoas que nem se importam com isso. Pastor, está vencido ou não, está barato, eu quero saber o que eu vou comer, não é assim? É a chance da minha vida. A verdade, querido, é que todos nós temos uma data de vencimento na nossa vida. E ninguém sabe nem o dia e nem a hora. E no Evangelho de João 19, versículo 30, vai dizer assim: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Então, até o próprio Jesus, como homem, né, tinha o seu tempo, a sua idade, o seu momento, que viveu aqui na terra, morrendo tão jovem, com 33 anos. Um fato real é de uma família que foi fazer um cruzeiro, e em um dos diagnósticos, um dos cônjuges descobriu que estava com uma doença, e os médicos deram apenas 2 meses de vida para ele, e de fato esse médico estava certo. Então o que essa pessoa fez? Ele não perdeu tempo, ele tentou, né, planejar toda a sua empresa para uma transição imediata e para planejar o seu funeral. Ele morreu sem lamentações, tentando terminar o seu trabalho. Nós podemos observar que nós não sabemos exatamente
Quando faremos essa transição da vida para a próxima? Ninguém sabe. Mas pronto ou não, a morte nos alcançará gradualmente e repentinamente. Você pode dizer, pastor, hoje é dia das mães, o que essa mensagem tem a ver? Dá para você falar para o seu vizinho, fica calma, Deus vai falar com você, não se desespere, não chegou a sua hora ainda. Naqueles dias, querido, eis uma pergunta assim, inevitável. Será que terminamos o que Deus queria que fizéssemos? Ou vivemos de acordo com os nossos desejos, dando apenas um pequeno tempo para Deus, né? Uma pequena atenção para Deus, mas todo o nosso tempo foi voltado para nós? Ou então, quantas oportunidades desperdiçamos e quantas tarefas deixamos inacabadas? Abandonamos por causa de uma dificuldade. É muito comum você ouvir isso, né? Se eu tivesse mais tempo. Eu ouvi um testemunho de uma jovem que, conversando sobre assunto, nada de igreja, né? E ela falou assim, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não tomaria as decisões que eu tomei há 10, a 15 anos atrás. E ali foi uma grande oportunidade, né? Para que eu pudesse estar falando que é possível, através de Cristo, retornar essa linha, né, ao propósito ao qual Deus quer, e é possível recomeçar. Então, o que fizemos e o que será posto à prova no dia do juízo. Por mais que desejamos nos isentar, seremos chamados a prestar contas. Isso é inevitável e não tem como você fugir disso. Fazendo essa introdução e esse comentário, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, e vamos ver algumas coisas desse texto, versículo 11 ou versículo 17. Versículo 11 de Lucas 7. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu-se dela e disse, não chorem. Depois aproximou-se e tocou no caixão, o que o carregavam, pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-te. E se levantou, sentou e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém. Vamos fazer uma oração? Você pode fechar os seus olhos, por favor, em reverência à palavra de Deus. Senhor, nesse exato momento, eu peço que essa mensagem seja liberada, que o Senhor traga paz aos nossos corações, aqueles que estão nos assistindo, acompanhando pelas redes sociais, aquelas mães também, aquelas pessoas que talvez nesta hora estão em grandes conflitos, que a Tua graça, que a Tua presença possa vir até nós e, acima de tudo, que essa mensagem não seja apenas compartilhada aqui nesse momento, mas que possamos ter esse compromisso de levar essa mensagem para outros, para que outras vidas possam ser consoladas através da palavra do Senhor Jesus. Que a graça e que a presença de Deus esteja com todos nós. Amém.
No versículo 11 deste capítulo, vai dizer assim: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Iam aonde, né? Logo depois de quê? Eu sou muito curioso e eu vou observando os detalhes, né, do que está no texto. Se você for ver no versículo 2, desse mesmo capítulo, você que está com a sua Bíblia aberta, ou que está aí no seu smartphone, você vai ver aí no versículo 2, versículo 6 e versículo 10, que vai estar respondendo esse versículo 11. Logo depois de quê? Né? O fato foi esse, ali estava um servo, ali estava doente, quase morto, o servo de um centurião a quem o seu senhor estimava muito. Então, não era um servo simplesmente que fazia o básico, aquilo que era mandado. Era uma pessoa que, por sempre fazer algo mais, ele sobressaía dos assim demais, né? E fez com que esse centurião tivesse esse apreço, esse carinho, que estimava muito. Versículo 6, Jesus foi com eles até aonde estava essa pessoa enferma, a pedido do centurião. Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Versículo 7, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Versículo 9 e 10, ao ouvir isto, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhe digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa, e o que aconteceu? E encontraram o servo restabelecido. E qual era a situação desse servo? Uma pessoa que estava quase morto, diz o texto. Então, o que nós podemos observar aqui? Que até Jesus chegar a essa cidade, ele estava fazendo outras coisas. E por algum motivo, o Senhor Jesus mudou toda o seu trajeto, porque ele estava em Cafarnaum, né? Então, o que levou Jesus a sair de Cafarnaum e andar aproximadamente 16 quilômetros? O que leva uma pessoa a ir para um lugar tão longínquo para fazer uma visita? Porque é sentimento, porque lembrou daquela pessoa, porque sentiu algo no coração, né? E Jesus não andou esse percurso aproximadamente 16 quilômetros, e possivelmente essa cidade, Cafarnaum era uma cidade mais baixa, essa cidade Naim era uma cidade um pouco mais acima, e não somente esse percurso ainda com uma elevação. Ele não estava sozinho. Além disso, ainda estava com seus discípulos, e diz aí o texto, né, com uma grande multidão até a cidade de Naim. Então, um ponto importante que nós podemos ver, que o que levou Jesus, né, a esse local, e não somente isso, a logística que ele tinha que fazer, né? Uma coisa é você ir sozinho, e se não deu certo, volta. Quantas vezes eu já fui para um determinado lugar, aí desisti, voltei da metade do caminho, mas quando você tem um grupo grande, é complicado, você tem que pensar em tudo, né? Mas a convicção do Senhor Jesus era tão grande, que ele simplesmente foi nesse sentido. O que levou Jesus a esse lugar foi uma família, uma pessoa, uma viúva, uma mãe em desespero pela perda do seu único filho. Então nós vamos ver agora nesse momento, no versículo 12, que essa decisão de Jesus vai
fazer com que duas grandes equipes, né, grandes multidões se encontrem. Olha o que está aí no versículo 12. O encontro de duas grandes multidões. Ao se aproximar-se da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela, né? Então nós temos aqui uma grande multidão que acompanhava Jesus, e ainda os discípulos, né? E tinha uma outra grande multidão que acompanhava essa mulher. E é importante a gente entender isso, né? Às vezes nós já achamos que numa perda de um ente querido, que as pessoas ao redor vão se compadecer, sentir. Não, nem sempre é assim. Então, para que essa grande multidão, que possivelmente quase a cidade toda, né, quem já viu um sepultamento em cidade pequena vai entender o que eu estou dizendo. Acontece assim, quando morre alguém, acho que 2 horas ou 3 horas antes, passa um carro avisando. Alguém já presenciou isso? Fulano de tal, morreu. E aí, naquela hora, quando vai passando a pessoa, né, com a família, todo o comércio fecha. Então, olha só, por ser uma cidade pequena, um povoado, e uma grande multidão, mostra o quê? O quanto essa pessoa era querida. Porque eles não só tiveram uma informação, queridos, eles também acompanharam, se colocaram no lugar daquela mãe. Então nós temos aqui duas grandes multidões. Uma grande multidão eufórica por ter visto a fé de um centurião, uma grande multidão eufórica por ter visto um servo ser assim curado, uma grande multidão que estava ali contando esse testemunho, feliz. Nós estamos agora ao lado de alguém que vai mudar, que mudou a nossa vida, deu todo sentido. Nós voltamos a sonhar, voltamos a respirar, porque durante a caminhada se fala-se muita coisa. E como o momento era de muita euforia, de muitos milagres, porque eles estavam acompanhando Jesus, eles vieram com toda essa empolgação. E entraram, né? Entraram nessa cidade chamada Naim, né? De que maneira? Felizes, alegres, contentes, porque não sabia o que estava os esperando. Mas não foi surpresa nenhuma para Jesus, porque Ele conhece e sabe todas as coisas. E aí essa grande multidão, com os discípulos também que não estavam cientes disso, vai se deparar com uma outra grande multidão. E como que estava essa multidão? Alegre? Triste. Indo para onde? Para um sepultamento. E por que eles estavam indo para esse lugar, se não era o seu filho, a sua filha, demonstrando o amor por essa família? E qual era o motivo? O enterro do filho único de uma viúva. Então, vamos lá, nós temos uma cura em Cafarnaum, uma demonstração de fé dando por uma pessoa que não era um judeu, uma oração sendo respondida, porque Jesus atendeu o pedido daquele centurião e daquele servo que muito menos pediu qualquer coisa. De repente Jesus movimenta para um outro lugar que não faz sentido para aquelas pessoas, mas estavam felizes. Quando uma pessoa está feliz, ele não se importa para onde vai, ele está feliz, simplesmente ele diz, eu estou feliz, o que você fizer está bom, né? Então, porque está alegre. E agora vai deparar-se com outro quadro. E como que essa multidão vai reagir? Qual foi a expressão dessa multidão? O que elas fizeram para não constranger aqueles que estavam tristes? Nada, querido. Não porque eles não queriam. Porque numa situação como essa, é o que nós passamos todos os dias. Nós não sabemos o que dizer.
O que dizer para uma mãe que perdeu o seu único filho? Não é a vontade de Deus? Você vai falar isso para uma mãe? Não, Deus sabe de todas as coisas. Você acha que isso vai consolar essa mãe? Não vai, querido. Mas quantos, queridos, já foram consolados simplesmente por você estar ali presente, por você se colocar disponível, por você chorar com aquela pessoa? Então nós precisamos, como cristãos, entender isso, que hoje é um momento especial para muitas mães, como essa grande multidão, para muitos filhos, mas também é um momento de tristeza, de frustração para muitas famílias. Quando grandes multidões, queridos, se encontram com sentimentos totalmente opostos, contrários, não acaba bem. O maior exemplo que nós temos é quando você vê em um término de um campeonato. Você vai ver uma grande multidão alegre, né, comemorando, e aquele que perdeu, sair no estádio, se encontrar, e vai se encontrar alguns grupos. O que nós temos visto? Pancadaria, violência, que não faz sentido, mas no calor da emoção ou da tristeza, esses sentimentos brotam. Então, nós podemos ver que uma grande multidão tinha um sentimento de sabor de vitória, pelos milagres do time de Jesus, de cura de um servo quase morto, e outra torcida derrotada pela morte. O encontro que poderia se tornar, querido, uma tragédia, não foi problema para Jesus. O que é um grande problema para nós, para organizar, controlar, né? Organizar essa festa aqui, como nós fizemos do Dia das Mães, é muito trabalho, é difícil essa logística. Para Jesus, a multidão nunca foi problema. Mas para nós, isso é um problema. Jesus, quando estava após a morte do seu primo, João Batista, tinha uma grande multidão que o acompanhava, e ele ainda naquele período de luto, sai entristecido com aquela situação. Aquela multidão ficou ali, os discípulos olharam para aquela multidão, já era tarde, chega para Jesus e fala: Jesus, tem uma grande multidão aí, e já é tarde, não tem onde comprar nada, não tem de onde tirar dinheiro, né? Despede. É assim que nós fazemos. Quando nós não sabemos resolver uma questão, nós queremos descartar aquela situação, porque não temos solução, essa é a grande verdade. Mas para Jesus, é sempre uma oportunidade de realizar um grande milagre. Aleluia! Foi neste exato momento que André encontrou uma criança com os pães e peixe, e ali houve a multiplicação dos pães, e todas aquelas pessoas foram sustentadas. Então, querido, o que nós podemos ver aqui, que a morte, nós não podemos fazer nada para impedir, apenas aceitar e ser consolado. Mas para Jesus, o que chamou a atenção neste exato momento? Foi o morto? Ou foi sua mãe? O que você acha? Jesus olhou e disse: gente, tem alguém aqui, fique quieto, vamos respeitar, vamos fazer um minuto de silêncio. O que chamou a atenção? Foi aquele sepultamento com aquela pessoa morta, ou foi a mãe que estava chorando? O que o texto diz aí? A mãe. Veja como que os nossos sentimentos, numa situação como essa,
É um paradoxo muito grande, né? A gente se volta para aquele que perdeu a vida, mas esquecemos que o que vai sofrer mesmo é aquele que está vivo, ainda naquele momento de luto. Então, para Jesus, querido, foi aquela pessoa que estava vivo. O choro de uma mulher que tinha perdido seu marido, porque diz o texto que ela era viúva, e agora está passando pela sua segunda perda, o seu único filho. Não havia ninguém para ajudar, e a sua linhagem familiar estaria sendo interrompida. Veja o que está no versículo 13. Ao vê-la, o Senhor lhe compadeceu-se dela e disse, o que Jesus disse para essa mulher? Vamos falar juntos? Não chore. Jesus compadeceu-se daquela mulher, se colocando no lugar dela, e a consolou. Se eu estivesse no lugar dessa mãe, às vezes nós somos muito má. Fulano, aconteceu isso porque foi avisado, já estava na hora, estava dando muito trabalho. Tem gente que ainda fala isso, né? Estava dando muito trabalho, essa mãe ainda bem que vai descansar. Sabe, querido, quando a gente não tem nada para falar, é melhor ficar quieto. Nós sempre temos a solução para o problema dos outros. Eu sempre, quando estou aqui na igreja, aqui na parte da frente, eu fico escutando os aconselhamentos diários da rua que as pessoas passam. E é sempre essa palavra, as pessoas vão falando, vão passando na rua, sabe qual é o seu problema? Eu fico pensando sobre isso. Se a gente soubesse qual era o nosso problema, nós não teríamos o quê? Problema nenhum. E se nós não sabemos o nosso problema, como a gente vai dizer o problema do outro, gente? Jesus simplesmente se colocou no lugar daquela mulher. Qual é o lugar, querido, que hoje te aprisiona? Para aquela mulher, era um momento de um vale que só estava descendo, só perdas e perdas e perdas. Qual é o lugar da sua vida que está te aprisionando? Que talvez não tenha a fé daquele centurião, que talvez não tenha alguém para interceder, como aquele centurião intercedeu pelo seu servo, que às vezes você não tem alguém para te inspirar, como os discípulos estavam sendo inspirados, e aquela grande multidão eufórica. Talvez você hoje está fazendo parte daquela grande multidão que não tem expectativa, que não tem esperança, que só está chorando. Mas eu posso afirmar nesta manhã que Deus pode mudar toda e qualquer situação, quer de uma pessoa como de uma grande multidão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Versículo 14, depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-se. Então aquela multidão, que já estava esperando, porque já tinha visto outros milagres, elas ficaram maravilhadas. E aquelas que ainda não tinham presenciado o poder, a atuação do Senhor Jesus, pararam tudo mesmo sem saber. Por quê? Chegou o fim da linha. O que essa pessoa falar ou fizer, não vai fazer mais diferença, não tem mais o que fazer, qualquer coisa eu aceito. Só que essa grande multidão
E essas pessoas que carregavam essa pessoa para o sepultamento foram ali surpreendidos. Ao ouvir Jesus dizer: jovem, eu lhe digo, levante-se. Jesus, querido, é o único que pode ressuscitar o que perderam o fôlego da vida. É possível que nessa caminhada você esteja tão cansado de lutar por tantas enfermidades. Eu estava comentando esse dia com um outro líder. Durante essa caminhada como pastor, eu já vi tantas pessoas queridas, amigas, ir embora, que esgota. É possível, querido, que você tenha perdido esse fôlego da paixão pela vida, pelo casamento, pelo seu filho, pelas suas coisas diárias. É possível. Mas eu posso afirmar nessa manhã que Jesus é o único que tem poder para trazer para a sua vida novamente o fôlego de vida. De você sair daqui e dizer: a partir de hoje eu vou fazer diferente. Isso aqui não vai ser mais um barraco, vai ser a casa do Senhor. Isso aqui não vai ser mais o meu carro velho, que está lá cheio de sujeira, sabe como é que é? Aquele porta-luva que tem luva, tem martelo, tem tudo, mas, e você não acha nada. A partir do momento esse carro que velho vai ser o meu transporte para eu levar as pessoas para a casa do Senhor e poder dizer: obrigado, Deus. A partir de hoje, a minha vida vai começar a tomar um novo sentido, porque eu estou recebendo o poder dessa palavra de Jesus dizendo: levanta-te. Ainda que o mundo tenha uma sentença de morte para nós, Jesus tem uma palavra de vida para você nesta manhã. Aleluia. Versículo 15, ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus entregou a sua mãe. Ele se levantou. O que está acontecendo? Essa multidão aí, alguma festa? Deve ser uma pessoa muito especial, né? E começou a conversar. Rapaz, olha essa florzinha aí na sua boca. Olha esse algodãozinho aí no seu nariz. Eu estava morto, mas através da palavra de Jesus, Ele te ressuscitou. Aleluia! E o entregou à sua mãe. O fôlego de vida é Ele que te dá. Sabe, queridos, nós brigamos muito com a nossa imagem. Sabe, existem pessoas que não têm espelho na sua casa. Espelho é coisa do inimigo. Sempre quando eu olho para aquela imagem que eu vejo, fico irritada. É a própria pessoa. Precisamos nos aceitar mais, querido. Agradecer por cada dia que você se levanta, abre os seus olhos, tem a sua independência, a sua autonomia. Precisamos aceitar que cada dia, de fato, é um milagre. Há sobre a sua vida o fôlego de vida. A ressurreição dos mortos era rezado pelos profetas do Antigo Testamento, por isso que no versículo 16 e 17 vai dizer assim: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, fazendo menção a Elias e a Eliseu e a vários outros profetas. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões
circunvizinhas. Neste exato momento, querido, há uma grande multidão se alegrando. 10h46, indo para os restaurantes, para a churrascaria. É só você passar e você vai observar, fazendo filas. Porque tem que se alegrar mesmo, e se pode, por que não fazer? E se quiser chamar o pastor, amém. Porque esse momento são único. Eu pego a frase de um jovem e de uma jovem que disse: ao perder os seus pais, eu nunca pensei que iria passar por esse dia na minha vida. Quem já passou por isso? A perda de seu pai, de uma mãe? Mas há aqueles também que têm o seu pai, a sua mãe viva, mas como se não tivesse. São esquecidos, não são lembrados, não há nenhum sentimento, porque nunca foi investido por parte dos seus pais. Mas nós precisamos valorizar esse momento. E saber que nesse exato momento há uma grande multidão como aquela que acompanhava Jesus, com alegria, com testemunhos, com boas lembranças, comemorando em família com sua mãe. Mas também nós não podemos esquecer de uma outra grande multidão que está chorando, querido. E é possível que neste exato momento, esposa sentindo falta do seu marido, marido sentindo falta da sua esposa, filhos sem mãe e pai para comemorar, e mães que perderam seus filhos. E pior, talvez o único filho, a única filha e jovem. Versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu-se dela e disse: não chore. Precisamos, querido, se alegrar sim, mas também se compadecer com essas famílias. Jesus aqui não estava proibindo dela chorar, mas dizendo: não fique desconsolada, eu já autorizei o Consolador sobre a tua vida. Aleluia. Não se esconda, não fuja, não faça desse dia especial como se fosse um momento ruim. Mas você que não tem essa pessoa que foi tão importante na sua vida, traga à sua memória os momentos bons. E é interessante nós falarmos isso, porque cada filho tem uma lembrança e tem uma imagem do seu pai e a sua mãe diferente, né? A minha imagem que eu tenho, as minhas lembranças da minha mãe, diferente da que a Simone teve, do que a Jane, do que a Nilza. Então, a minha mãe, para mim, era uma pessoa muito braba, que gostava das coisas organizadas, limpas, mas ao mesmo tempo uma mãe muito divertida. Falava palavra de duplo sentido toda hora. Emilson, você é o melhor filho da mãe. Está se referindo a mim, porque só tinha eu de filho homem, não é palavrão. E eu falo isso para minha filha também, Mel, que está ali. Mel, você é a única filha da mãe, porque só tem ela. No sentido de, a lembrança que eu tenho é de alegria, sabe, de sempre brincando, ao mesmo tempo que era rígida, sempre com uma piadinha, sempre com algo para a gente rir.
Então é isso que eu trago em mente. E saber que cada momento, tá, eu valorizei. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando a pessoa vai ficando com uma certa idade e começa a falar as mesmas coisas. Tem alguém assim? Por aqui? Você passou do 40, você já começa a fazer isso, não se esconde não. Ô pai, você já falou isso? Aí você fala, é? E aí eu sentava, minha mãe sempre gostava ficava me esperando para preparar a minha janta, e ela lá esquentava, chegava às vezes 11 horas, e ela começava a falar, eu falava, é verdade, Eu falei, meu, é o quê? Eu já parei de falar, e eu continuo, é. Mas ouvia. Então, querido, esse é o momento para você se alegrar por essa pessoa que marcou a sua vida. É momento de você trazer essa memória. E tem as pessoas que dizem, mas eu não tive isso, pastor. Eu não tive essa mãe, eu não tive esse pai. Eu vou mostrar para você que você teve. Deus nunca deixa as pessoas desamparadas. Vê se Deus não levantou um tio, uma tia, uma avó, um vizinho que não tinha nada a ver com a sua vida, que te levou para uma festa, que te chamou para algum lugar. A gente sempre tem, querido. Eu tenho tias que marcaram a minha vida de maneira muito, muito especial. Vizinhos que eu tinha como tio, como tia. Nós tínhamos uma vizinha, a tia Vera, né, Jane? Então a gente tinha uma família bem simples. E essa vizinha, o marido dela trabalhava num restaurante chique, lá da Zona Sul. Gente, para uma pessoa que é pobre e tem um vizinho que trabalha de restaurante na Zona Sul, é o céu na terra, não é verdade? Toda tarde eu ia para lá, quase toda tarde, as irmãs, eu não lembro tanto as irmãs, mas eu sei que eu ia. E ouvia os louvores que a tia Vera colocava, ela da igreja batista, com a tranquilidade, com a paz, arrumava aquela mesinha para a gente. Eu falei, gente, que é isso? E quando estava perto do meu tio, né, que eu já chamava de tio, um banquete desse não vai chamar de tio e tia. Quando estava perto do meu tio chegar, que não era meu tio, nós metíamos o pé. A gente sempre tem alguém, querido. Então eu quero pedir nesta manhã, que você se coloque de pé, e antes de servir a ceia, eu quero fazer essa oração, pela sua vida, mãe. Eu quero orar por você, que está tendo esse privilégio, e você pode escrever. Já quero pedir que os obreiros se coloquem aqui com a ceia. Eu quero orar por você, mãe, que está tendo esse privilégio de poder escrever uma história diferente. Eu quero orar para você, pedir a Deus, que Deus traga em sua memória os momentos bons. Mas não só teve momentos bons, é verdade. Os momentos ruins, libera o seu coração. É uma grande realidade. E eu vou deixar você assustado nessa afirmação que eu vou fazer. Quando você tem mais afinidade com a mãe do que o pai, aquela pessoa que você bate mais de frente, sabe por quê? É como se você estivesse brigando com você mesmo. Vocês são tão iguais em tantas coisas, que dá curto. Mas libera o coração. Por mais, querido, que você, mãe, tenha errado,
ou a sua mãe errou a sua vida e te marcou em alguma coisa que não foi boa, libera o seu coração. Tenha uma atitude de filho nesta manhã, mas também eu quero orar por aqueles que perderam e que não estão alegres e que precisam receber o consolo do Espírito Santo. Pai, nós vamos servir a ceia, mas antes eu quero fazer essa oração. Quero pedir, Senhor, para todos que estão aqui, nós temos um grande grupo, e vamos ter uma multidão ouvindo essas mensagens, em todo o mundo, em todo o Brasil, e que estão alegres, que a sua alegria seja renovada, que o seu fôlego de vida possa vir mais uma vez, e você transbordar de alegria, como aquela multidão estava, que você possa ter essa gratidão no seu coração, e dizer: Senhor, obrigado pelas coisas boas, as coisas que não foram tão boas eu quero entregar nas suas mãos, mas aquela que eu posso resolver, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer com que a vida do meu filho, da minha filha seja melhor, com a minha vida, a vida familiar seja melhor. Eu vou tentar mudar essa linguagem tão negativa, tão crítica. Senhor, eu quero te agradecer por essas famílias que aqui estão comemorando, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de poder ser mãe e ter uma família. Mas essa mesma multidão, Senhor, que está alegre, também chora, talvez pela perda de um filho, de uma filha, de um esposo, de uma esposa, de um filho que está vivo, ou uma filha, mas é como se não tivesse. Algo deu errado nessa caminhada. Mas eu quero te pedir, Senhor, nunca é tarde para Deus reescrever uma nova história na nossa vida. Se você crê nisso, pode dar glória a Deus. Eu quero que o Senhor console esses corações, que esse é um dos dias mais difíceis para vir à igreja, e talvez até para se levantar, quando vai se aproximando o Dia das Mães. A nossa vida tem um prazo de validade, e nós precisamos escrever e reescrevê-la todos os dias. Precisamos fazer a nossa parte, e isso se faz necessário, essa revisão. Espírito Santo, vai fazendo essa revisão nesses corações, vai liberando perdão, vai liberando qualquer palavras ruins, negativas. E eu quero agora, nesse exato momento, pedir por essas famílias que estão prostradas nas suas casas, que estão desanimadas, que acham que não tem nada para comemorar hoje, mas tem a memória, aquilo que a pessoa que hoje já não se encontra deixou na sua mente, no seu coração, ainda que tão pouco, mas o suficiente para você tocar a vida. Pai, que essa mãe que está inconsolável, como essa mãe, essa viúva de Naim, que nenhuma palavra, nem a multidão foi o suficiente para preencher aquele coração, mas chegou uma única pessoa, e com uma palavra tão simples: não chore, mudou a vida daquela mulher e daquele filho. Eu creio, Senhor, que esta palavra, que aqueles que ouvirem, e aqueles que estarão recebendo essa oração, vão poder
voltar a ter um novo sentido da sua vida, encontrar esse fôlego de vida e se levantar e sentar e começar a compartilhar e dizer: enquanto eu estiver aqui, eu vou estar reescrevendo a história daquele que hoje já não está mais comigo. Vai com teu espírito, console, conforte, e que a tua graça e que a tua presença esteja com cada um de nós. Aleluia. Pode se assentar, por favor. Pela minha vida, Jesus é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. O momento da ceia, querido, é para aqueles que aceitaram Jesus. Se você ainda não tem essa compreensão, aguarde, deixe passar esses elementos. Mas se você é um irmão em Cristo, que entende o significado, participe conosco da ceia. Tua graça, a tua presença esteja conosco. A presença do Senhor está nesse lugar. O Senhor está consolando aqueles que precisavam dessa palavra para fortalecer a sua vida, para fortalecer a sua alma. Você pode glorificar ao Senhor. Pode dizer: obrigado, Senhor, porque mais uma vez eu fui surpreendido pela palavra de Jesus Cristo. No amor das alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue.
pode erguer o pão. Declarar o Senhor: eu sou livre. Obrigado, Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua fidelidade. Você é livre, querido, para participar da ceia. Você é livre para ter comunhão com Cristo. Você é livre para ser visitado pelo Espírito Santo. Você é livre para fazer parte dessa grande multidão que vai testemunhar o poder de Deus. Você pode glorificar o Senhor. Ele nos deu esse exemplo. O Senhor Jesus nos disse: fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que se reunir, trazei a memória daquilo que eu fui para a sua vida. Pai, eu quero te agradecer por ser convidado para participar dessa mesa. Eu quero te agradecer por receber esse convite mesmo sem merecer, mas também quero expressar a minha gratidão. É um privilégio poder ser esse discípulo e ser essa grande multidão que continua seguindo a Jesus. Obrigado, Senhor, porque essa grande multidão, ela não só vê coisas boas, ela também se depara com notícias ruins, mas quer momentos bons ou ruins, o Senhor sempre tem uma palavra para consolar o teu povo. Aleluia! Que a tua graça, que a tua presença esteja conosco. Comamos todos juntos para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, mas também ele trouxe sobre nós a tua paz. Você pode erguer esse cálice que simboliza o sangue do Cordeiro, simboliza a vida, simboliza o sacrifício que foi feito na cruz, e que Jesus estava certo, não foi em vão esse sacrifício. Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial e dizer aquela palavra que aquele soldado disse lá na cruz: verdadeiramente tu és o Filho do Deus vivo. Obrigado, Deus, pela igreja, pelo teu povo. Obrigado por cada um dos irmãos, das irmãs que se envolveram, que aceitaram esse convite para participar. Obrigado por cada um dos nossos convidados, dos nossos amigos, por aqueles que nos acompanham. Obrigado por cada um daqueles que estão nos bastidores, ainda terminando todo o serviço para esse momento tão especial. Que cada uma das mães se sintam honradas, e que se alguma coisa não saiu como você gostaria, e se algo não foi o que você planejou, só ore ao Senhor. Existem coisas que nós não vamos conseguir mudar ninguém, mas através da nossa oração, o Senhor pode tocar e fazer que uma mãe que está triste seja consolada e volta a ter vida novamente. Obrigado, Senhor, que a graça e a presença do Senhor esteja com cada um de nós.
Bebamos todos juntos para a glória do Senhor. Aleluia. E ele disse: está consumado. Está consumado. O mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Mais uma vez, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. É isso que o sangue do Cordeiro faz conosco, nos purificando de todo pecado. Oh, obrigado, Jesus. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Erga as tuas mãos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra liberada aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por este culto que prestamos a Ti nesta manhã. Que tudo seja para a honra e louvor da Tua glória. Muito obrigado, Senhor, que possamos ter um dia agradável na Tua presença. Leva-nos, nos conduza debaixo da Tua poderosa mão. Nós oramos a Ti agradecidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda a igreja diga amém. Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém. eu poderia estar em qualquer outro